Olá, sétimo ano, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje, quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, nós daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre as grandes navegações, né? Nós temos iniciado aí os nossos estudos sobre essas grandes navegações. E nós já vimos que foi um processo que aconteceu de forma lenta e demorado, né, pela questão do seu início, por conta principalmente de dois motivos, de duas dificuldades, né, principais. A questão da falta de tecnologia naquela época, a falta de conhecimento, e também a questão do medo, que foi o que nós analisamos na nossa aula anterior, a questão dos seres imaginários, dos monstros imaginários. E hoje, para dar continuidade, nós vamos falar um pouco sobre os pioneiros, né, dessas grandes navegações. Pioneiros quer dizer os primeiros a enfrentar, né, os primeiros a tomar a atitude de iniciar esse processo de expansão marítima, que são os nossos colonizadores, os portugueses. Então, pessoal, não esqueçam, os primeiros, né, os considerados pioneiros dessas grandes navegações, são os portugueses. E nós vamos entender como se deu essa expansão portuguesa depois do início dessas navegações. Inicialmente, pessoal, o primeiro passo, né, dos portugueses foi iniciar essas navegações para poderem realizarem conquistas e também adquirir, claro, recursos financeiros, né? Eles tinham esse propósito de conquistar mais territórios e também, claro, enriquecer mais ainda. Claro, tudo, né, liderado pela coroa portuguesa. E o primeiro passo foi iniciar essas grandes navegações e a primeira grande conquista dos portugueses foi uma cidade chamada Ceuta, no norte da África, lá no ano de 1415. Então, a primeira, né, conquista importante dos portugueses foi essa cidade no norte da África. Não esqueçam, tá certo, pessoal? Lá em 1415. E aí, né, depois do início dessas navegações pelos portugueses, a coroa portuguesa ficou sabendo que existia também na África um reino que era muito rico em ouro, o reino do Mali. Logo, a coroa portuguesa se interessou, né, em conquistar aquele território. E aí, continuaram nessas grandes navegações para poder conseguir conquistar esse reino que era muito rico em ouro. Claro, conquistando, eles iriam tomar todos aqueles recursos, eles iriam tomar todo aquele ouro. Tá bom, pessoal? Esse aqui foram os marcos iniciais da expansão marítima portuguesa. Nós estamos falando dos portugueses, ok? E essas navegações, né, dos portugueses, elas foram divididas em duas fases. Não esqueçam. Primeira fase e segunda fase. Nós vamos ver aqui as características de cada uma. A primeira fase, né, que foi o início, ela é marcada a partir da conquista da costa atlântica da África, tá bom? Então, quando os portugueses conquistaram a costa atlântica da África, né, até aqui foi o marco inicial da primeira fase dessas grandes navegações. E isso aconteceu, essa primeira fase, de 1418 a 1487. Então, há aqui o período, né, de 1418 a 1487 para a primeira fase. Concluída essa primeira fase, né, das navegações, eles evoluíram aqui para a segunda fase. A segunda fase, ela é marcada, né, pela chegada às Índias na Ásia. Então, Vasco da Gama, que eu acredito que vocês já ouviram falar nele, chegou, né, a um lugar tão desejado por muitos. Conseguiu chegar a Índias, né, aquela região onde era chamado de Índias. Então, ele chegou às Índias. Lá era muito famoso por ter a questão das especiarias, que nós estudaremos mais à frente, né? Que eram os temperos que naquela época tinham muito valor. Pimenta, noz moscada, canela.
enfim, e pedras preciosas também. Então, Vasco da Gama chegou às Índias, na Ásia, em 1498 e, segundo alguns estudiosos, essa segunda fase aqui da expansão marítima portuguesa chegou ao fim no início do século XVII. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já peguem aí o caderno 2, tá bom, pessoal? E abram, por favor, na página 33. Olha só. Aqui na página 33 do livro, nós temos um mapa demonstrando a primeira fase dessa expansão marítima portuguesa. Quando os portugueses, né, representados aqui pela essa setinha vermelha, tiveram seu marco inicial, claro, que foi a conquista da cidade de Ceuta, e aí depois conquistaram toda a costa atlântica aqui do continente africano. Tá bom, pessoal? Então, aqui está representando a primeira fase dessa expansão marítima. E aqui também, ainda na página 33, né, está bem claro essa divisão dessa expansão marítima. A primeira fase, tá bom? Que está aqui em cima. E a segunda fase. Essa segunda fase, pessoal, também é conhecido como a Era das Grandes Navegações, tá? Não esqueça. A segunda fase também é conhecida como a Era das Grandes Navegações. Aí você diz, mas professora, por quê? Porque, de fato, foi o período em que houve, né, as grandes navegações, as navegações mais a fundo, mais além, né? Claro, comandada aqui essa segunda fase considerada no contexto dos portugueses. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam. E aí, para vocês concretizarem mais, vocês podem fazer a leitura desse texto aqui, que é muito importante. Além da leitura do texto, a atividade que tia Denise vai passar para vocês hoje é um fichamento. Vocês já sabem o que é um fichamento, que nós já fizemos várias vezes. É um fichamento sobre essa primeira fase e essa segunda fase dessa expansão marítima portuguesa. Então, você vai fazer assim. No seu caderno, tá bom, pessoal? Você pode colocar lá em cima o título. Atividade de fixação, fichamento. Aí você faz primeira fase. E em forma de pontinhos, você vai colocando as características, né? O que engloba a primeira fase. Depois, segunda fase. Você coloca o título, segunda fase. Aí você vai colocando as características. Por exemplo, ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações, né? Seu início foi comandado por Vasco da Gama e assim por diante, tá certo? Esse fichamento é para vocês fixarem melhor aí esse conteúdo. Após você realizar essa atividade de fichamento, você fotografa e envia para a tia Denise. Eu ainda estou com esse grande problema. Muita gente não está enviando a atividade. Se você não envia a atividade, você fica com falta, tá bom? Então, não deixe de enviar, tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, você pode perguntar no WhatsApp que tia Denise responde, tá certo? Essa foi a nossa aula. Bons estudos a todos, boa atividade e até semana que vem. Tchau, tchau!